lá para nossa Tel Livre. Em São Paulo, terra de arranha-céu. São Paulo é bonito, né? Acho da hora. São Paulo. Selva de pedra. Como que tá o som aí? Tá dando pra ouvir legal? Dá um joia aí se estiver dando pra ouvir. Se estiver bom, dá um toque aí, ele desfilho. E aí, Mi? Dia lindo, né? Bonito mesmo. Dia tá ok, né? Mano, eu vou trazer uma ideia aqui que eu acho que vai assim dar mais uma virada na engrenagem. É o seguinte, eu quero que você pense, entendeu? Para de querer, antes de concluir o pensamento, querer entender antes. Não é. Pensa. É para pensar. Então, se é para pensar, você não tem essa informação ainda aí. É nova. Então, presta atenção. Aí, depois que você prestou atenção na informação por completa, aí você compara com a informação antiga que você já tinha. E aí é o seguinte. Aí você vê o que é melhor, o que faz sentido. De repente, nem a informação que você recebeu agora, nem a que você tinha. De repente, você tem uma outra visão, você tem uma outra ideia, você tem uma outra, e aí você traz uma outra ideia. Isso é evolução. É crescer no pensamento, crescer na descoberta. Não é ter certeza. As certezas são muito perigosas. Entendeu? Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte: não defina nada. Não defina nada. Ah, isso é assim. Não, não é assim, mano. Isso é assim para você, mas ele tem 1000 maneiras de ser assim. Cada ser humano é único. Então, quando você define, você se limita. Ah, isso é assim. Acabou. Se é assim, não tem outra possibilidade de ser. E aí limitou. Por quê? Porque você enxerga tudo por perspectiva. Eu enxergo tudo por perspectivas. Nós enxergamos tudo por perspectivas. Cada circunstância e situação tem uma perspectiva. Você, por exemplo, se você conhece São Paulo, só a região do centro de São Paulo, é uma perspectiva que você vai ter de São Paulo. No entanto, se você vai para São Paulo e conhece só o extremo leste de São Paulo, você tem uma outra perspectiva. Entendeu? Então, se você olha uma pessoa e você viu ela de frente, você tem uma perspectiva daquela pessoa. Se você tivesse visto ela só pelas costas, você teria uma outra perspectiva daquela pessoa. E é a mesma pessoa, com perspectiva diferente, porque você só viu aquela pessoa pelas costas. Você não viu ela pela frente. Então você só sabe quem ela é de costas. Então você só tem a perspectiva dela por trás. Só viu de frente? Por frente. Então, tudo que você consegue ver por perspectivas. Entendeu? Você consegue ver por perspectivas. Não por fato verdadeiro. Então o que acontece? Quando você define, você se encurta, você se limita a evoluir. Você se limita a chegar um pouco mais. Então você chegou uma pessoa de costa e aí você vai ter aquela... Opa, voltou, acho que parou aí. No entanto, é o seguinte, se você andar um pouco mais, e você passar por ela, só que você tem que passar pela pessoa, você vai ter que passar pela pessoa para ter uma perspectiva completa. Então você vai ter que passar por ela. Então você está vindo de costas, você está vendo ela de costas, você está tendo uma ideia, você está indo. De repente você passou, você já viu de lado, aí do lado você viu que tem uma tatuagem. Pô, você já viu tem uma tatuagem, tem um braço, tem, né, a mão. E aí quando você passa por ela, você olha à frente, você fala, poxa, olha aí, ó. Tem rosto, tem boca, tem cabelo, barba.
Então cada vez mais você evolui no conhecimento daquilo que você não paralisa. Entendeu? Por isso que a célebre frase de Sócrates, né, que ocasionou a sua morte, né, foi: eu só sei que nada sei. Por quê? Porque o que Sócrates fazia? Ele ensinava a molecada. E antigamente, lá na Grécia, tinha um costume. Qual que era o costume? O costume era o seguinte: os anciões eram quem ensinavam. Então os anciões, eles ficavam lá e falando, né? E Sócrates não, mano, ele tava lá, tava na praça falando e tal. E aí os jovens iam lá ouvir os anciões, e os anciões falavam: não sei o que. Aí eles iam ouvir Sócrates falava: não é isso aí não. E aí eles iam lá para os anciões e falavam assim: Sócrates falou que não é assim, cara. Sócrates falou que é diferente. Quem falou que Sócrates falou isso aí? Meu. Não é assim. Aí os caras voltavam lá pro Sócrates e falavam assim: Sócrates, é o seguinte, mano. Os anciões lá estão falando que você tá errado, mano. Que é do jeito que ele está falando. Aí Sócrates falava assim: não. Eu não entendia nada. E aí entendi até esse jeito aí que eles estão falando aí. Só que não é isso. E o que é? Eu não sei. Entendeu? Eu não sei o que é. Eu sei que isso não é. Então, eu só sei o que eu não sei. E eu sei que isso não é. O que é? Eu não sei. Tudo que sei é que nada sei. Entendeu? Sócrates falou isso. Aí os moleques pegaram essa informação, foram correndo lá pros anciões e falou assim: cara, o Sócrates falou que sabe mais que vocês, porque ele sabe que ele não sabe, e vocês ainda acham que sabe alguma coisa. E quando vocês descobrem achando que sabe, você ignora tudo que você não sabe. Então, se eu sei que eu não sei, existe muito mais coisas a descobrir do que se eu tenho convicção do que já sei. Então, eu sei mais que você que acha que sabe, porque quando você sabe, você limitou naquilo, e eu ainda não sei. Então, o mundo de não saber é infinitamente mais, porque a gente nunca vai saber de tudo. Sempre vai existir alguma coisa que a gente não sabe. Então, quando a gente entende isso, a gente tem uma grande probabilidade de evoluir. Mas talvez ficou complicado de entender, e eu tentei deixar claro, explicar esse princípio. Isso é um princípio. Saber que você não sabe é um princípio. Isso aí, Sócrates está falando de um princípio universal que rege o mundo. É assim que funciona. Só que aí, para ficar fácil o entendimento desse princípio, a Bíblia ela diz assim: os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha, ele é exaltado. Então, você ser uma pessoa humilde é quando você tem consciência que não sabe e sempre está disposto a aprender. Isso é humildade. E por isso você vai se exaltar. Então, quando você é humilde, você está colocando em ação esse princípio. Tudo que sei é que nada sei. Isso é humilde. Então, todas as vezes que você acha que sabe, que você acha que merece, que você acha que deve, que você acha que tem direito, você ainda não entendeu quem você é. Você ainda não entendeu. Quando você fica reivindicando seus direitos, quando você fica brigando por direitos, você fica chateado por direitos, você ainda não entendeu quem é. Porque só tem direito quem não tem dever. Entendeu? Só tem direito quem não tem dever. Quando eu descubro que eu tenho deveres, eu não tenho mais direito, eu tenho responsabilidade. A responsabilidade, ela requer maturidade. Porque para você ter responsabilidade, você precisa ser livre.
E a liberdade requer maturidade. Se você não tiver maturidade, você não tem como ter liberdade. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade não é de viver de qualquer jeito. Isso é imaturidade. Isso é infantilidade. Uma criança, se deixar ela faz o que ela quiser. Só come ketchup, só não toma banho, entendeu? Só come chiclete, bala, doce. Então, ela é criança, imatura. O que acontece então? Os pais, os responsáveis, têm que ajudar ela a amadurecer. Então tem que ouvir não, tem que ouvir não, tem que ouvir não, tem que mudar, tem que ensinar, tem que iluminar, tem que desenvolver. E à medida que vai tendo responsabilidade, vai tendo liberdade. Você nunca ouviu assim quando era jovem e você queria chegar tarde, você era adolescente, jovem, e aí o pai falava, ou a mãe falava, ou o avô falava, alguém falava assim, ó, você tem que chegar aqui antes da meia-noite, hein? Você não se governa, não. O dia que você governar, pagar suas contas, aí você pode chegar a hora que você quiser. Ou seja, o dia que você tiver responsabilidade, você tem liberdade. Então, responsabilidade é liberdade. Então, por isso é mais fácil ser escravo. Por isso que é mais fácil ser fantoche, ser escravo. Porque o escravo não precisa ter responsabilidade. E aí fica fácil culpar, arrumar um culpado, né? Fica fácil me eximir da minha vida. Mas o problema que é o seguinte, viver é uma loucura. E quando você está no controle, imagine alguém estando no controle da sua vida. Esse bagulho é mais louco ainda. Se você no controle já é louco, imagine outro no controle da sua vida. Né? Então, o que acontece? A gente precisa entender que a gente não é meros coadjuvantes aqui. Nós somos protagonistas. A gente faz parte da história. Nós somos um jeito divino de humano ser. A galera fica aí, pô, dos ovos, do alienígena. É isso aí, cara. A gente não veio daqui. A gente é ET, a gente é extraterrestre, a gente não é dessa terra. A gente não é uma matéria, um humano querendo ter uma experiência transcendente. Não. Nós somos espíritos tendo uma experiência na matéria. Então a espiritualidade não é eu querer alcançar algo que eu não sou, eu querer me santificar, eu querer me isolar. Não. A espiritualidade, ela é de dentro para fora. Então a espiritualidade é eu, espírito, me esforçando para ser humano, revelar as virtudes do espírito na humanidade, revelar um jeito divino de humano ser. Eu como espírito, eu como energia, eu sou completo, pleno e perfeito, e na minha perfeição eu sou amor, e o amor, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é... E isso eu revelo nesse meu humano ser. Então eu estou aqui com uma missão, revelar as virtudes da minha natureza, da minha essência. Todos nós. Todos nós temos a missão de manifestar na carne as virtudes que existem dentro de nós no Espírito. O Espírito que nos dá vida, ele já vem com virtudes em todos, em cada um de nós. Cada um de nós recebemos virtudes a serem reveladas, a serem manifestadas. Então, a Bíblia ela conta uma história muito interessante, que é a história de Moisés. Tem até o filme de Moisés, novela de Moisés. Então, acho que é fácil de entender. E ela diz que o povo estava escravo. E aí ficou 40 anos. 40 anos andando no deserto. Mas o povo, travou, hein? Vamos lá. Então o povo ficou 40 anos andando de escravo no Egito. Só que a promessa era a terra prometida. A promessa para aquele povo era uma terra que manava leite e mel. No entanto, eles saíram do Egito e ficaram 40 anos no Egito.
Por quê? Porque eles não mudaram a maneira de pensar. Sair do Egito foi fácil. O difícil foi mudar a maneira de pensamento egípcio. Foi mudar o mindset. Porque é só isso que nos atrapalha a desenvolver as nossas virtudes. Enquanto a gente tiver com uma cabeça de escravo, a gente vai ter uma vida de escravo. E uma vida de escravo é fácil, porque você culpa o seu senhor, você culpa as condições, você sempre vai arrumar culpado e sempre vai se vitimizar. Só que eu quero te dizer uma coisa, e é muito sério o que eu vou te falar. Ninguém tá nem aí com você, mano. Você vai se vitimizar e você vai continuar sendo vítima. Eles vão continuar pisando e se aproveitando, já que você se vitimiza. A melhor coisa que tem é pegar esses vitiminhas aí, essas vitiminhas, coitado de mim, você vai lá e faz o que quer, manipula, fantoche. Por isso que as igrejas estão cheias, as religiões estão cheias, porque tá cheio de vitimezinha, cheio de... E o cara fica alimentando essa sua deficiência de competência, entendeu? As religiões alimentam isso, é isso mesmo. É porque você era criança, você foi abandonado. É porque não tem encarnação, você era isso, você era aquilo. Merda nenhuma. Você é a imagem e semelhança de Deus. Existe um poder violento dentro de você a ser manifesto para a humanidade. A humanidade precisa que você se revele, que você vingue, que você funcione, que você exista. Para existir, precisa resistir. Resistir essa sociedade que faz de tudo para usufruir da sua força, da sua energia, da sua potência, das suas virtudes. Porque não é porque você não usa as suas virtudes que elas não estão aí. E aí o que eu posso fazer? Usar das suas virtudes para benefício próprio. Eu posso fazer isso. Então Moisés, ele tira o povo do Egito, e eu quero trazer aqui uma analogia à história de Moisés com a nossa história. Então o que seria Moisés? Ele representa a religião. A religião tira a pessoa do Egito. Tira. Só que a religião não faz herdar a terra prometida. Então a religião liberta você das drogas. A religião muda seu casamento. A religião muda a sua vida. A religião muda. Então a religião, ela tira você do Egito. A religião, quando fala do Egito, vamos simbolizar o que estava errado, o que a gente chama de pecado. Então a religião, ela tira você do Egito. Ela tira. Então a religião liberta. Você fala assim, pô, não, a religião é boa, viu, meu? Ela libertou lá o cara das drogas, ela libertou o cara do vício, ela libertou o cara da vida ruim, da vida mal. Ela tirou, ela libertou. E ainda faz milagre. Maná caía pão do céu, caía carne do céu, saía água da rocha. Vivia no milagre. O deserto tem milagre. Só que maná, cordonizes, água da rocha, ou seja, milagre é para filho imaturo. Milagre é para rebelde. Quem é filho de Deus, maduro, não vive de milagre, herda a terra. Herda a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Só precisa de milagre quem ainda é imaturo. Então maná é comida de desobediente, de filho imaturo. Filho maduro herda a terra. Quem recebe mesada, quem recebe mesada é imaturo. Filho maduro assume as empresas e tem salário. É dono, assume a responsabilidade da empresa. Então quem vive de milagre é imaturo. E não tem problema nenhum ser imaturo. A imaturidade faz parte do desenvolvimento. Qual que é o problema? É permanecer imaturo. E as religiões, elas têm um discurso para te deixar imaturo. Porque se você ficar maduro, você se liberta dela. Só precisa de religião que ainda não entendeu quem é. A espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Religiosidade é institucional, a espiritualidade ela é intrínseca da humanidade, é nossa. Então quando você é um bom religioso, você sai do Egito, mas não herda a terra.
você tem milagre. Então a lei dá milagre. Então por isso que você fala, mas eu jejuei, eu orei, eu fiz isso e aconteceu. É lei, é milagre, tem milagre. Só que você não está aqui para viver de milagre, você está aqui para fazer milagre, ser canal de milagre, declarar, acontecer, chamar a existência. Você é um Deus aqui na terra. A Bíblia fala assim, vós sois deuses. Jesus falou isso. Se vocês crerem no que eu estou falando, farão o que eu fiz e farão coisas maiores ainda. Não sou eu que estou dizendo. Está na Bíblia. Jesus falou isso. E olha o que o cara fez, andou sobre as águas, multiplicou pães. Mano, o cara fez uma pá de bagulho, ressuscitou Lázaro. E aí? Ele falou, vocês vão fazer coisa maior que isso. Acabou, velho. Mas existe um processo. Existe um processo e não tem problema nenhum ser imaturo. O problema é permanecer imaturo. Só que as religiões vão sempre querer te deixar imaturo. Então, o problema da religião é que ela não foca na comunhão. Ela foca nos resultados. Ela foca no serviço. O que é serviço? Culto. Ir para o culto é serviço. Então se você não vai todos os dias no culto, você não é um bom religioso. Você não é um bom religioso. Se você não entregar ofertas, oferendas, dízimos, você não é um bom religioso. Isso é serviço, isso é serviço, isso é serviço. Se você não frequentar pequenos grupos, se você não conduzir pequenos grupos, se você não dirigir pequenos grupos, você não é um bom religioso. Se você não participa da gira, se você não participa do culto, se você não participa da mesa branca, se você não participa, você não é um bom religioso. Então isso é serviço. A religião, ela não se relaciona com você por quem você é, mas ela se relaciona com você pelo que você faz. Serviço. Ah, eu sou pastor, eu tenho que fazer um serviço, eu tenho que estar lá fazendo o culto. Eu sou um pai de santo, eu tenho que fazer serviço, eu tenho que estar lá servindo os santos, eu tenho que estar lá. Eu sou um espírito, eu tenho que fazer serviço. Serviço. E o serviço, ele funciona. Só que você ainda está se relacionando com Deus, que é pai, como um Deus que é patrão. Você ainda está imaturo. Quando você usa as religiões para acessar o divino, você é imaturo. Porque o divino está dentro de nós. Quando a gente amadurece, a gente não busca acessá-lo, a gente começa a revelá-lo. Então quando eu tenho a religião como uma muleta para alcançar o divino, eu ainda sou imaturo. Eu ainda estou no deserto. Eu ainda sou escravo. Eu ainda estou perdido. Eu preciso ser salvo. Eu preciso ser resgatado. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você que ainda precisa da religião para acessar o divino, você ainda é escravo. Você não é livre. Um divino que se acessa através de culto, um divino que se acessa através de oferta, um divino que se acessa através de oferenda, através de sacrifício, não é bom. Um divino que depende de mim para ser bom, depende das minhas oferendas, das minhas ofertas, dos meus sacrifícios, esse divino não é bom. Esse divino eu sou ateu. Esse divino eu não creio, não o sirvo. Porque o divino que é real é o que está dentro de nós, o que se fez carne para nos mostrar que ser humano é divino. Deus é o pensamento inicial. A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo de número 1. O Evangelho de João é a gênese do Novo Testamento. Porque toda o Gênesis começa no princípio. E João diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. A palavra verbo ali é logos. Então a Bíblia diz que no princípio era o logos. Logos quer dizer pensamento. Penso,
manifesto na fala e translitero na escrita. Então, logos quer dizer pensamento. Então a Bíblia diz que no princípio era um pensamento. E o que o pensamento faz, ele pensa, ele cria. Por isso ele é o criador. Porque o pensamento ele cria. Então, por ser criador, ele criou todas as coisas. Não é porque ele era carente, não é porque ele estava precisando. Mentira, ele não tem sentimento como a gente. Ele criou porque é só isso que ele sabe fazer, criar. Porque ele é o criador. E ele criou todas as coisas. Depois que ele criou todas as coisas, ele amou o que ele criou, porque ele só sabe amar. A Bíblia diz que Deus é amor. Então ele criou todas as coisas. Depois a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que veio aqui para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus criou porque ele é criador. E ele amou porque ele é amor. E um Deus que ama não é um Deus que pede, é um Deus que dá. Um Deus que ama não é um Deus que mata, é um Deus que morre. Um Deus que ama não é aquele que pede o seu filho. O Deus que ama é aquele que entrega o seu filho. Existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus da lei. É o Deus que pede oferenda, é o Deus que pede sacrifício, é o Deus que pede culto, é o Deus que pede adoração, é o Deus carrasco. Porque sobre aquele povo estava a ira de Deus. Porque foi uma humanidade que se rebelou contra o Criador, a Criador, e se rebelou contra, não é porque Deus era inimigo, porque você estava indo contra. É uma humanidade que estava querendo se chegar a Deus através de ritos, através de ofertas, de sacrifícios, de cultos, de oferendas. E aí Deus então decide mostrar para todo mundo, falou: meu, vocês estão fazendo o quê, mano? Vocês acham que eu quero oferenda? Vocês acham que eu quero culto? Vocês acham que eu quero isso, mano? Vocês estão viajando. Eu vou fazer o seguinte: eu vou sacrificar a única coisa que eu tenho aqui, ó, que é o meu filho, meu primogênito, que dá continuidade. Isso aqui não quero dizer se foi real ou não, mas entenda o princípio que está sendo passado. É o seguinte: a primogenitura, sem a minha primogenitura, sem o meu filho, não tenho como dar continuidade na minha espécie. Então ele está dando esse exemplo. Ele falou assim: ó, eu vou pegar e vou entregar a minha primogenitura, meu filho aqui, ó, e eu vou sacrificar ele, para você ver que eu sou um com vocês. Porque agora, quando eu sacrifico o meu filho, eu entreguei o meu primeiro filho para receber milhões e milhares de filhos. Vocês agora são os meus filhos. Deus nos fez filho dele. Então não somos mais um povo que está tentando encontrar um Deus. Não. Nós somos um povo que tem um pai, que é Deus. Um pai que nos encontrou, e ele é Deus. Ele é Deus. Deus é pai. E o pai ama. Então no Antigo Testamento existia um Deus que castigava, que matava, que cobrava, porque era um Deus poderoso que matava. Mas o Novo Testamento, o Evangelho quer dizer boa notícia. A boa notícia é que esse Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a sua eternidade começa no momento que você entende que você é filho de Deus. Você já está vivendo a sua eternidade agora. Ninguém vai para o céu. Céu não é origem de filhos, de servos. Céu é destino de filhos. Nós viemos do céu com uma missão para cumprir na terra e depois voltamos para o céu. Então céu não é origem, céu não é destino, céu é origem. Só vai para o céu quem não é de lá. Nós somos de lá, então a gente volta para o céu. E a gente vem aqui cumprir a nossa missão. Então,
Você é filho, você é filha de Deus. E Deus é amor. E o amor é altruísta, o amor não é egoísta. Então um Deus que pede culto, se você não cultuar, Ele castiga, isso é egoísmo, isso não é altruísmo. Um Deus que pede oferta, que pede oferenda, se você não ofertar, não fizer, Ele te castiga, isso não é amor. Isso não é amor. Isso não pode ser Deus. Porque o amor, ele se doa, ele entrega. Então preste atenção, Deus, ele primeiro fez a comida e depois a fome. Deus não fez a fome e depois ele falou, deixa eu inventar comida. Não, não. Deus primeiro criou todas as árvores, os peixes. Ele criou todo o ecossistema. Ele criou a casa, ele criou tudo. E depois ele pôs o homem. Para quê? Para servir. Porque assim como tudo já estava completo, o homem também estava completo. E quando ele faz o homem, ele fala assim, agora governe sobre isso. O que é governar? É servir. É assumir a responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade, você serve, você governa. Então, você não é aqui um pedinte espiritual. Você não está aqui como vítima para receber algo para ser quem você... Não, não, não. Você já é, você é protagonista, está aqui com uma missão. Desenvolver ela, devolver a Deus, entregar ao universo o que Ele depositou em você. Então, quando Deus cria a comida, não é por causa da fome. A comida já existia. Mas Ele cria por causa da comunhão. Então a fome é a necessidade de comer. E comer é a necessidade de ter comunhão, de estar todo mundo junto. Então, a ideia da comida é a ideia da comunhão. A necessidade que temos de um conectar com o outro. Então, não veio primeiro a fome e depois a comida. Veio primeiro a comida, depois a fome. E a fome foi para ter comunhão. Então a necessidade é de Deus. Então não diz que não teremos falta de necessidade. Precisamos de necessidade para quê? Para que haja comunhão. Porque as nossas necessidades são supridas nas relações. Então a fome, a necessidade não é problema. Quando você entende que você tem algo para contribuir naquela relação. Então, o sentido de ser humano é você revelar o divino que está dentro de você. E o divino, ele ama, o divino, ele cuida, o divino, ele perdoa, o divino, ele se preocupa com o próximo. Então você não é servo de Deus porque Deus não existe. É muito fácil falar que você é servo. Eu sou servo de Deus, mas Deus não existe. Como você vai servir um cara que não existe? Você é filho de Deus e servo do seu irmão, servo da natureza, servo dos animais. Você serve a natureza, os animais e o ser humano. E você vive como? Com os seus talentos. Talentos que foram depositados em você. E de repente o seu talento é música, é medicina, é servir, é ensinar. Talentos que existem ali. E aí você então devolve na sua missão. E a consequência? Você recebe dinheiro, você recebe recompensa. Mas o que te move não é o dinheiro para saciar suas carências. Porque você não é carente, você já tem tudo que você precisa para ser quem você é. O que te move é o desejo de manifestar as virtudes e os talentos que foram depositados em mim. Então, você precisa entender isso. Enquanto você não entender isso, não adianta. Vai ser só mais um escravo do sistema. Só mais um fantoche, mais uma marionete. Movida pelos desejos e pela necessidade. Entenda uma coisa. Os desejos e as necessidades, eles são muito frágeis. São frágeis demais. Se a gente ficar dependendo do que a gente sente para fazer alguma coisa, ferrou, sabe por quê?
Porque a gente sente muito, a gente é muito desejante. O ser humano é faltoso, é desejante. E aí você corre um sério risco de ser manipulado, de ser enganado. Então eu queria que você pensasse se realmente faz sentido. Se faz sentido essa ideia. Porque a ideia de você ser livre, a ideia de você ser salvo, a ideia de você ser pleno, ser liberto, ela é basicamente isso que eu estou te dizendo. É basicamente isso. Sabe por quê? Porque liberdade requer responsabilidade. Salvação requer consciência. Você é salvo na consciência. Você não é salvo de uma condição, você é salvo de um pensamento, de uma ideia. Você se perdeu numa ideia, num pensamento. Então você é salvo nessa ideia, nesse pensamento. Né? E aí você vive a vida da maneira que tem que ser vivida, entendendo quem você é. E aí você não vai ver mais aquela coisa de sacrifício, de coisa ruim, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam. Então imagine uma laranja, se ela não entendeu que ela é laranja, se a laranja entende que ela é bolinha de tênis, ela vai passar a vida toda achando que está sofrendo quando está sendo espremida para dar suco. Só que na verdade ela não está sofrendo, ela está cumprindo o propósito dela. Então aquilo não é para ela achar dor, aquilo é para ter prazer. Então algumas vezes a gente está tendo prazer no que era para sentir dor e estamos sentindo dor no que era para estar tendo prazer. Porque a gente não entendeu que a gente, quando é espremido, é para entregar o que é melhor. A gente não entendeu, quando a gente é espremido, na verdade está tirando da gente o que a gente tem para entregar. Então a gente não entendeu, quando as coisas acontecem, ao invés de a gente ficar bravo, a gente tem que se alegrar, porque a gente está ali para revelar as virtudes de um Deus invisível, que só aparece quando eu faço. E a Bíblia fala que Ele é amor, e o amor é paciente. Então toda vez que eu tenho paciência, é porque eu fui irritado, é porque alguém me irritou. E se alguém me irritou, ele me espremeu. E se ele me espremeu, eu vou colocar para fora o que está dentro de mim. O que está dentro de mim é amor. Então o que eu ponho para fora é a paciência. Porque eu sou amor, porque Deus é amor. Então se Deus é amor, eu sou amor, porque eu sou Deus. Então o problema é quando a gente fala que é Deus e vocês ficam bravinhos, ai, não pode falar uma coisa dessa, isso é uma heresia. Mas é que você tem a cabeça de escravo. Você está achando que você é Deus para agora mandar, conquistar, ter, pegar, bater, prender, comer. Não, você é Deus para morrer, para perder, para se doar, para entregar, para amar, para sofrer, para dar e não cobrar. O Deus cobra de você. Já chegou um carnezinho que você respirou 80 metros cúbicos? Já chegou isso aí lá na sua casa? Nunca. Porque Deus ama. Deus ama. Independente do que você faça. Ah, você fez tudo errado, você fez tudo ruim. Deus te ama. Você fez tudo certo, você fez tudo bonitinho, você fez tudo legal. Deus te ama. Por isso Ele é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, não diz que Ele vai amar ou que amará. Amou. Já foi. Ele já amou. Então, é o seguinte. Eu queria que você voltasse 6 lives aí e assistisse elas de novo, mesmo que já assistiu, mas assista as últimas 6 até chegar nessa daqui, essa, né, e 6 para trás. Assiste de novo, tire esse tempinho aí, assista de novo, né? Pense nelas e me ajude a iluminar as pessoas e a elas serem livres, salvas e libertas desse sistema religioso que nos apequena, nos rouba, nos engana, nos seduz a continuarmos ainda criança. Não tem problema nenhum ser criança, mas o problema é permanecer imaturo, permanecer criança. E se você ficar num sistema religioso, sinto lhe informar, mas vai ser muito difícil você crescer.
Você precisa entender que não que eu sou contra. Você pode frequentar, pode ter amigo, rolê, mas não é isso. Porque se fosse isso, a gente não estaria vivendo do jeito que a gente está vivendo. Já tinha resolvido tudo. Então pensa. Não estou dizendo que é certo ou errado. Porque eu falei desde o começo. Eu quero fazer você pensar. Então agora pega tudo isso que você ouviu, pensa. Analisa, olha pra você, não analisa a vida do próximo. Você sempre tem que olhar pra você. Um monte de gente fala assim, pô, mano, você só fica, os seus exemplos, você usa, é seu. Lógico que é meu. Eu vou usar exemplo de quem? É meu? Eu tenho que usar o meu exemplo porque eu vivo na minha vida. Então não adianta usar outro exemplo da sua vida, porque eu não vivo a sua vida. Então eu uso os meus exemplos. E aí eu costumo dizer o seguinte, eu sou cobaia das minhas ideias. Putz, tem hora que dá bem, mas tem hora que dá ruim. E quando dá ruim comigo. Entendeu? Tipo assim, quando dá bem, pô, legal. Mas quando dá ruim comigo, porque eu sou o cobaia das minhas ideias. Então antes de eu falar, eu sempre vivo o que eu falo. E dá ruim, mano, algumas vezes dá ruim. Aí eu falo, putz, isso aqui deu ruim, não posso falar isso aqui não. Posso ensinar isso aqui não. E algumas vezes dá boa. Aí quando dá boa, vira uma aula. Quando dá ruim, vira um aprendizado, entendeu? Quando dá ruim eu falo, putz, eu tenho que melhorar nisso aqui. Mas assim, faz parte. Por isso que eu digo que não é a certeza. Então, o que eu tô aqui não é para trazer certezas, e sim dúvidas, porque a dúvida te move. A dúvida te move. A certeza te paralisa. Lembra do começo que a gente falou? Mas é isso aí, pessoal. Foi bom falar com vocês. Ó, dia 28, acho que é 29, ou 27, 28, 29, vai ter Maêutica aqui em São Paulo, hein? Vai ser da hora, hein, cara? Manda mensagem aí. Se quiser participar, dá um toque aí. Vai ser muito bom. Fechou? Então vem aí, mano. Não fica de fora, não. Vai ser da hora. Manda mensagem aí que a gente passa as informações. Aqui em São Paulo vai ser top, a Maêutica. Fechou? Bom domingo a todos aí e até a próxima. Valeu! Não tem.